Muito bom dia, meus amigos. Que Jesus venha abençoar a sua vida nesse dia. Que a graça, que a misericórdia de Deus, ela venha superabundar na sua vida. Meu irmão, creia na palavra de Deus. A melhor época da vida do homem é quando ele busca conhecer mais da palavra de Deus, conhecer do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que o criou. Amém? Essa é a melhor época da vida do homem. A passagem que nós vamos estudar hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41, foi quando Jesus acalmou uma tempestade. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Irmãos, nessa mensagem de hoje, o que eu queria deixar, que Deus traz ao meu coração para nós estarmos meditando hoje, é para nós não deixarmos Jesus dormir no barco da nossa vida. Amém? Muitas das tempestades que vêm sobre a nossa vida é porque nós deixamos Jesus dormir. Ministro, mas quando é que eu deixo Jesus dormir na minha vida? É quando você vai tomar uma decisão, é quando você vai fechar um negócio, é quando muitas das vezes o jovem ou a jovenzinha que está solteiro, que está solteira, que ele quer ter um relacionamento para futuramente constituir uma família, e ele ou ela não consulta ao Senhor. Jesus muitas das vezes é o último a ficar sabendo das decisões que nós tomamos. É nessas horas que nós deixamos Jesus dormir. Jesus naquele dia havia falado para os discípulos para eles passarem para a outra banda. Era uma viagem, era uma jornada pelo mar da Galileia, assim como é a jornada da nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós começamos uma jornada ao lado dele. E é importante que em cada detalhe da nossa vida nós orarmos a Deus pedindo direção e mantermos uma comunhão diária com o Senhor, para que Jesus não venha dormir. Irmãos, e tenha em mente uma coisa: o inimigo sabe quando Jesus está dormindo na vida de uma pessoa e aí ele vem aprontar uma daquelas deles, apronta várias e várias. Irmãos, é importante você manter uma comunhão diária com o Senhor. Como eu falei, às vezes são negócios que nós fazemos, às vezes a pessoa se levanta pela manhã, sequer faz uma oração ao Senhor, agradecendo a Jesus pela noite de sono e descanso, compra, vende, conversa, como eu disse, namora, casa, tudo sem falar com Deus. Até que um dia acontece um problema, uma dificuldade, quando começa a acontecer uma tempestade, ela fala: Meu Deus, por que Jesus ficou dormindo? Então é nesses momentos que o inimigo percebe que Jesus está dormindo na vida de uma pessoa e ele vem aprontar uma daquelas deles. Os discípulos naquela viagem, eles não prestaram atenção em quem era Jesus. Irmãos, nós precisamos prestar atenção em quem é Jesus. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi por intermédio dele. Jesus é o unigênito de toda a criação. Foi Jesus quem criou os céus, a terra, o mar, criou a mim e criou a você, para que nós venhamos andar com Jesus todos os momentos da nossa vida. Amém? Então aquela tempestade se levantou e Jesus estava na onde? Como diz no versículo 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Eles tinham o Senhor do lado deles, mas não mantiveram a comunhão
e Jesus foi dormir. Amém? Irmãos, e no versículo 38 diz assim: e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? Irmãos, tem muitas pessoas que acham que as coisas funcionam dessa maneira. Já que eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele tem que cuidar de mim. Será que você entregou sua vida para Jesus ou quem cuida da sua vida é você? Dar a vida para Jesus é orar regularmente, é buscar a direção de Deus todos os dias, é quando for tomar uma decisão: Senhor, eu tenho essa proposta e tenho essa outra. Jesus fala: não aceita nenhuma. Não, Senhor, mas eu preciso dessa. Então você não tem Jesus como Senhor da sua vida. É como andar numa avenida. Sinal vermelho, fechou, você para. Sinal verde, você avança. E assim nós vamos avançando na vida e Deus vai nos abençoando. É como eu falei, vida sentimental, irmãos, é coisa que não se brinca. A pessoa está solteira, o jovem, né, que está aí, que está na igreja, que está na presença do Senhor, está congregando, chega um determinado tempo da idade dele, ele quer buscar uma família, né? Mas é importante ele orar a Deus, buscando a direção de Deus, para saber se aquela pessoa realmente é uma pessoa que vai ter um propósito de crescerem juntos na fé. Amém? Só que muitas das vezes Jesus é o último a saber. Jesus só fica sabendo das coisas quando começam a ter as tempestades, quando começam a entrar a água no barco, né? Porque Jesus ele ficou dormindo e nós não podemos deixar Jesus dormir na nossa vida. No versículo 39 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos, tenha em mente algo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Essas são as três obras que o inimigo sabe fazer. Então o inimigo ele sabe quando Jesus está dormindo na vida da pessoa e ele vem com as tempestades dele. Amém? Naquele dia Jesus se levantou e repreendeu aquele vento. Era uma tempestade. Mas ministro, vento não tem ouvido, mas atrás daquele vento existia alguém que precisava ouvir uma repreensão. Às vezes a tempestade que você está passando é esse sentimento de desânimo, esse sentimento de derrota que está dentro do seu coração. Repreenda isso em nome de Jesus. Tem alguém atrás desse sentimento que precisa ouvir uma repreensão em nome de Jesus. Se levante através da palavra de Deus. Tome essa posição como Jesus tomou. Jesus Cristo ele disse no versículo 40: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, a nossa fé ela vai crescer à medida que nós lermos e meditarmos na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele disse mais: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Se posicione diante da palavra de Deus. Se uma tempestade tem levantado na sua vida porque você deixou Jesus dormir, peça perdão a Ele, se levante e repreenda esse mal da sua vida. Amém? Não seja tímidos. Os discípulos haviam visto tantos milagres que Jesus havia operado, mas eles se sentiram incapazes de repreender aquela tempestade. Seja lá qual for a tempestade que tem vindo contra a sua vida, o desânimo, a opressão, você se sente uma pessoa oprimida, a tristeza, a angústia, repreenda isso em nome de Jesus. No versículo 41 diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse era aquele que eles tinham do lado dele o tempo todo, mas não mantiveram a comunhão. Jesus, ele foi dormir no barco. Jesus, irmãos, ele está do seu lado, ele está do nosso lado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mas mantenha comunhão com o Senhor, leia, ore, busque todo dia meditar na palavra de Deus, para que quando vier as tempestades você se levante e repreenda em nome de Jesus. Mas principal,
Não deixe Jesus dormir no barco da sua vida. Amém? Eu queria fazer uma oração com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro através dessa palavra, a palavra, meu Deus, da autoridade, do poder que o Senhor tem dado à sua igreja. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém passando por um momento de tempestade, Pai, que essa tempestade seja repreendida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, assim como teu Filho amado Jesus Cristo, ele se levantou naquele dia e repreendeu aquela tempestade. Que esse mal que tem vindo sobre a vida dessa pessoa, esse desânimo, essa opressão, meu Deus, essa angústia, essa depressão, que ela seja repreendida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Abençoa, Pai, cada vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, se esse conteúdo deste canal tem abençoado a sua vida, curta, é muito importante a sua curtida, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Ajude a compartilhar a palavra de Deus. Amém? Quando você compartilha um conteúdo como esse, você está levando a boa semente para a vida das pessoas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.